Português Podcast é mantido por publicidades e doações. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos indicar para um amigo ou apoiar o nosso trabalho através do PayPal. Basta procurar no nosso e-mail idioma.portugues.podcast@gmail.com e enviar a quantia que desejar. Este e-mail também é um canal para falar conosco. Envie sua crítica, sugestão de pauta ou abraço caloroso. Nós ficaremos muito felizes em recebê-los. Caso queira mais informações sobre o podcast, procure-nos no Instagram, YouTube ou no nosso site, na descrição do episódio. Lá você vai encontrar as transcrições e mais detalhes sobre a gente. Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao Português Podcast, o podcast semanal para você aprender português treinando sua escuta. Episódio 29. O trabalho no Brasil. O trabalho no Brasil é feito pelos mais diversos povos desde antes do período da colonização, mas a razão para o trabalho variou um pouco durante os séculos: a sobrevivência. Antes da colonização pelos portugueses, os indígenas já conheciam o trabalho. Essa forma de trabalho ficou conhecida como modo de produção tribal e estava baseada em caça e pesca. Ainda hoje, existem povos que vivem assim em nosso território. Nesse modo de produção, os homens caçavam e as mulheres cuidavam dos afazeres sociais, e por assim dizer, domésticos. Ou seja, havia uma divisão de gênero do trabalho. Com a chegada dos portugueses, o modo de produção conhecido por nosso território ficou baseado no extrativismo do pau-brasil, o que durou pouco tempo, pois logo veio a colonização. A colonização portuguesa estava baseada em produzir açúcar e café. Esse modo de produção também estava baseado em escravizar outros povos, especialmente os povos de origem africana, que foram trazidos para o Brasil para trabalhar nos latifúndios dos senhores de engenho. Vale ressaltar que os latifúndios daquela época são a base da distribuição agrária das terras brasileiras ainda hoje. Esse modo de produção durou até a abolição da escravatura, em 1888. Antes dessa época, o trabalho estava dividido entre senhores de engenho, trabalhadores livres, que eram poucos, e escravizados, que eram a maior parte da população. No final do século XIX, o governo brasileiro se interessou em importar mão de obra europeia para as plantações de café, devido ao declínio do sistema escravista e também à ideologia racista que vigorava e trazia consigo a intenção de embranquecer a população brasileira. A maioria desses imigrantes eram de origem italiana e estavam concentrados principalmente na região sudeste. Na realidade, o excedente de produção cafeira nessa região é o que fez dela a principal financiadora da industrialização no Brasil, e também a parte do território brasileiro com maior concentração de riquezas. O ouvinte deve se lembrar de novelas brasileiras que retratam o povo italiano. São muito famosas e remontam a esse período. Com a crise de 1929 nos Estados Unidos e com a Primeira Guerra Mundial, houve a necessidade de suprir o mercado interno. São Paulo, o estado mais rico do Brasil, promove a industrialização da região com a criação de indústrias de base. Esse período vai de 1930 a 1955 e é conhecido como a Era Vargas, devido ao presidente da República e também ditador durante um período, ser Getúlio Vargas. Vargas cria a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, um conjunto de leis ainda em vigor que asseguravam uma série de direitos ao trabalhador. O cidadão que trabalha segundo o regime de direitos da CLT costuma referir ao seu emprego como de carteira assinada, devido ao fato de ter seu documento conhecido como carteira de trabalho assinada pelo patrão. Logo mais falaremos sobre outros aspectos do trabalho no Brasil. Não sai daí, ouvinte. O Português Podcast volta já. Olá, ouvinte, meu nome é Leonardo e estou passando aqui brevemente para dizer para vocês que se você tem gostado do nosso conteúdo aqui, não hesite em deixar um like, em ativar o famoso sininho e deixar algo nos comentários aqui embaixo. Pode ser alguma sugestão de algum episódio que vocês queiram escutar, alguma reclamação também, mas é isso. Fico por aqui e bom episódio aí para vocês. Tchau, tchau. Voltamos, ouvinte. Voltamos e o próximo bloco vai ser como plano de governo JK, 50 anos em 5, já que estamos estourando o nosso tempo. JK foi um presidente cujo objetivo era modernizar o país, atraindo indústrias de bens duráveis. A ele se deve a criação de Brasília, a capital do país, e também a larga capilarização de rodovias. Ele conseguiu isso através de empréstimos de dinheiro. A ditadura militar, que veio logo depois, também foi responsável por largas obras de infraestrutura baseada em empréstimos. Uma delas é a usina de Itaipu. Isso fez com que nossa dívida externa atingisse níveis estratosféricos.
Também durante esse período houve arroxo salarial, presos, exilados e mortos, perseguições políticas aos trabalhadores e fechamento de sindicatos. A alta inflação causada pela grande dívida externa causou uma crise que transformou a década de 70 a 80 em a década perdida, como é referida pelos historiadores e economistas. Durante esse período, houve sucateamento de empresas estatais e várias privatizações. Durante o período de redemocratização, que veio logo em seguida, com a Constituição Cidadã, em 1988, tivemos a formação de partidos políticos focados nos trabalhadores, como o PT, Partido dos Trabalhadores. Também a criação de sindicatos e movimentos sociais, que eram reprimidos durante o período da ditadura. Durante a década de 90, o povo decide pôr de lado os direitos trabalhistas devido à globalização. Esse movimento ficou conhecido como Nova Divisão Internacional do Trabalho. Já hoje, durante os anos 2000, fala-se em uberização do trabalho, fenômeno conhecido por praticamente todo o globo. Empresas de aplicativos que não mantêm vínculos empregatícios com a massa trabalhadora, que os utiliza seus serviços para exercer um ofício. Há muito mais para se falar do trabalho no Brasil, ouvinte. Esse é apenas um resumo. Esperamos que tenha gostado do episódio de hoje e ficamos por aqui. Esperamos você no próximo. Tchau. Português Podcast, o Brasil via rádio.